vamos começar o nosso estudo, não é? Hoje nós vamos tratar de uma paraxá muito especial, muito importante. Cada paraxá é muito importante e eu quero que você esteja atento a essa ministração que nós vamos dar hoje. E hoje nós vamos entender como conflitos começam em casa. Muitas vezes conflitos começam na própria casa, na própria família. Você vai ver hoje a história de dois irmãos, de um nascimento, né? Vocês vão ver como Isaac, ele é temeroso em abençoar um filho. Ele não abençoa, ele abençoa um, mas não abençoa o outro. Pelo contrário, vocês vão ver que ele até, entre aspas, amaldiçoou esse filho. Mas como pode acontecer isso? Então nós temos que entender o mistério da Torá, porque isso fala aos nossos dias de hoje. Muito bem, então a paraxá de hoje é Toldot, quer dizer gerações, daí que vem a palavra Toledo, né? Toledo, né? Toledo, que quer dizer gerações. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis 25, a partir do versículo 1, não é? Não, versículo 1, não, 19, 25, 19, está aqui, está com a página errada. Então diz assim: e essas são as gerações de Isaque, os filhos de Abraão. Abraão gerou Isaque tinha 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, né, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, para ela engravidar, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Só que você agora vai para o verso 26 e fala que quando Rebeca teve seus filhos, Esaú e Jacó, Isaac já tinha 60 anos. Então, quantos anos se passou? Com 40 ele ora insistentemente e com 60 anos Deus atende o seu pedido. Irmãos, isso está falando ao meu coração hoje. Não fala ao seu, não? E aqui vou te explicar uma coisa. Olha o truque em hebraico. Só quem sabe hebraico que pega essas capciosidades. Olha aqui. Ora, Isaac orou. A palavra é Vaietar Itzhak, não é? Aqui se escreve Ietar, diga comigo, Ietar. Então ele orou, insistentemente orou por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor Ieter, olha o hebraico, é o mesmo. O hebraico não tem vogal. Então você tem, eu vou ler Ietar, mas eu posso ler Ieter. Então quem define o som sou eu. O hebraico não grafa vogal. Olha o que é Ieter. Iater significa atender, aceitar, perfumar, tornar aquilo abundante. Vem do radical abundância. Então olha que interessante, Isaac ora, Ietar, e Deus atende, Iater, ou seja, atendeu. Ou seja, a palavra orar e a palavra receber é a mesma. O que Deus está falando? Ore, que eu já te atendi. Só que, diga, calma. Neste caso de Isaac, durou 20 anos. E como é que ele orou durante 20 anos? Insistentemente. Ele orou insistentemente para que a sua mulher concebesse. Por quê? Porque Isaac sabia do seu pai Abraão que ele teria uma descendência divina, não é verdade? E então é incrível a gente ver como, quando você dispõe a orar, ele vai aceitar. Deus vai te atender, mas não quer dizer que vai ser agora. Então eu quero, nesta manhã aqui, ministrar ao seu coração que o tempo é dele, o tempo não é nosso. A nossa função é orar. E muitas vezes você fica perguntando: Senhor, por que a minha mãe não é curada? Por que não resolve o problema? Por que um filho não se converte? Por que por exemplo, seus pedidos, por que você não se casou até hoje? Por que você ainda não arrumou aquele emprego dos seus sonhos? Por que você ainda não comprou a sua propriedade? Eu estou orando há tantos anos, não é verdade? Então isso me responde nessa manhã: calma, o tempo é dele. A função nossa é ietar, orar insistentemente. E o papel de Deus é ir até atender esse pedido. Mas que atende, atende.
Amém? Então, vamos continuar passando aqui, que nós vamos mencionar hoje muita coisa importante e você vai prestar atenção. Aí vem a primeira pergunta: por que gerações? Por que nós vamos tratar disso? O que é geração? Será que uma geração na Bíblia pode durar 40 anos, pode durar 50 anos, pode durar 60 anos e pode durar 70 anos. Na Bíblia mostra geração de 40, 50, 60 eu não conheço, e mostra de 70. Então uma geração ou são 40 anos ou são até 70 anos. Então a Bíblia menciona geração de 40 e geração de 70. Nós não sabemos qual é a geração exata, mas pela Bíblia se leva alguns anos. E nós vamos ver que Deus marca as gerações, né? E eu me lembro lá de Êxodo 20, 34, que diz, 26, quer dizer, que diz o seguinte: abençoarei 1000 gerações aqueles que guardam os meus mandamentos e me amam. Olha que interessante, abençoarei 1000 gerações. Sabe o que é 1000 gerações? 1000 gerações. Se uma geração durar 70 anos, são 7.000 anos. Abençoarei 1000 gerações, 70.000 anos, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por outro lado, aqueles que não me amam e não guardam os meus mandamentos, eu visitarei a maldade, a iniquidade, a maldição até a 3ª ou 4ª geração. Então Deus é bom, ou seja, o mal ele interrompe em 4 gerações, mas a bênção é 1000. E esse 1000 aí você já viu que não é um número fictício, é um número que quer dizer sempre, eterno. Deus vai te abençoar eternamente. Agora eu te pergunto, por que Deus queria uma geração? Deus queria uma geração porque Ele queria um povo escolhido. Então, Deus amou mais de Israel e não amou o Brasil, Portugal, não amou a Europa, a África? Não. Deus amou o povo judeu e escolheu como uma nação corporativa, da onde ele teria que realizar os seus propósitos. Então, muitas vezes o pessoal acha que Deus escolheu Israel uma acepção de povos. Não, Deus escolheu Israel porque ama as nações. Sabe por que Deus escolheu Israel? Porque ama as nações. Então alguém tem que ser corporativo, alguém tem que ser representativo. Estão entendendo? Senão, hoje, por exemplo, somos 250 línguas, 250 nações, vamos supor. 250 nações eu sei que somos, línguas são milhares, né? Mas então, 250 nações, Deus teria que dar 250 Torá, em 250 línguas, no mínimo, e para manifestar. Então Deus escolhe um povo e fala: esse povo será luz para o mundo, será luz para as nações. É o que o profeta Isaías falou: será luz para as nações. Então Israel, Deus queria o quê? Deus queria um tikkun olam, queria um resgate, queria a redenção de um Éden fracassado. Um Adão caído seria restaurado. 1 Coríntios 15, não é? Deus tem o primeiro Adão e o segundo Adão, Yeshua, né? Fazendo o papel de resgate, de restauração daquilo que Adão fracassou, né? E Adão proclamando a independência da terra, não é? Do reino dos céus, ele entrou em maldição. Qual é a maldição? Qual é a maldição que nós herdamos de Adão? Qual é? Qual é a herança maldita de Adão? A morte. A morte espiritual, separamos de Deus, e a morte física. Até hoje morremos. Não é verdade? Até hoje morremos. É maldição. Mas 1 Coríntios 15 diz que isso vai acabar. Como vai acabar? Pelo novo Adão, Yeshua. O que ele vai fazer? Ele vai redimir o homem, ele já está ressurreto, ele é a primícia dos que dormem. Então, em Yeshua, eu interrompo a minha morte espiritual e nasço de novo em espírito, e na volta dele, na vinda dele, ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele. O que é isso então? A morte será vencida. Então nós temos uma esperança. Quem está em Yeshua, nasce de novo, interrompe a morte espiritual, que é uma maldição. E quem permanece em Yeshua, fiel a ele, seguidor dele, terá a ressurreição. Aí nós venceremos a morte. Essa que é a redenção, que muitas vezes não entende. Porque a igreja de Roma, né,
prega muito bem, claro, tem a mensagem bíblica, mas muitas vezes vem dogmas de homens. E aí fala que nós herdamos de Adão um pecado original. Na verdade, a Bíblia não existe pecado original. Existe o pecado de Adão, é a morte, a herança que ele nos deu. Agora, a morte espiritual é a morte física. E isso vai ser vencido na redenção de Yeshua. Tá bom? Está indo bem? Então Deus queria uma humanidade redimida, de volta ao Éden. Hoje, quando eu nasço de novo em Yeshua, eu já experimento a paz, a alegria, né? Os dons, o ministério, a salvação. Deus, eu não estou morto espiritualmente, Deus ouve as minhas orações. E tudo isto ele irá conseguir criando uma instituição divina e monogâmica desde Adão, o casamento. Geração, gente, só vem por um caminho, casamento. Por isso que Deus preserva o casamento. Por isso que o casamento, Paulo compara o casamento da igreja com Yeshua, de Deus com o povo de Israel também, não é? Porque o casamento é o caminho oficial. E o casamento, evidentemente, de homem e mulher. Né? Então, 2 mulheres e 2 homens não fazem uma geração. Não se faz uma geração com filhos adotivos, por exemplo, sem a concepção. Vocês entendem isso? Por que Isaac orou 20 anos para que Rebeca... Ele podia ter adotado uma criança etéia, mas não era isso. Eu não estou dizendo que a criança adotada não entra na geração. Claro que entra. Deus é um ato de amor adotar uma criança, não sou contra. Mas eu falo que a geração é concepção, e ela vem por encontro de um homem com uma mulher. Olha para mim para você entender. Deus marca gerações. Adão pecou, mas Deus levanta 7. Deus aceita 7. E de 7, se você contar 9 gerações, né, 9 gerações, você vai cair em quem? Em Noé. E Noé tem um filho que marcou a história, Shem, ou Sem, daí o povo semita. Olha como é que Deus já está trabalhando, não é? Adão teve vários filhos e várias filhas, mas Deus pega uma geração, marca essa geração, 9 gerações depois vem Noé, Deus acha graça em Noé, diz a palavra, Gênesis 6, e depois se conta mais 9 gerações, chega Tera, pai de Abraão, não é? Então Deus chama Tera passa toda a mensagem dessa geração específica para Abraão, e Abraão é o primeiro ivri, o primeiro hebreu. E aí ele cruza, ele sai de Padã Aram e vai para a terra de Canaã. Então vocês estão vendo que Deus está marcando. E agora o que acontece? Abraão, 9 gerações de Sem até Tera gera Abraão, e Abraão tem um filho. Um da promessa e o outro por fora. O por fora é problema. Não sou eu que falei. Por que Deus não marcou essa geração? Não marcou. Mas Deus marca a geração de hoje, Isaac. Vocês vão ver. E Isaac tem 2 filhos, Deus marca um e não marca o outro. Por quê? Não sei. Eu não posso explicar isso. Não sei. Eu posso suspeitar por quê, como eu vou suspeitar agora. Vocês vão ver por que Rebeca engana seu próprio marido, ela e Jacó, para que Jacó recebesse a bênção de primogênito. Por quê? Porque Jacó foi marcado. Esaú não foi. Por quê? Podemos desconfiar por quê. Então já falamos aí, aquele que me ama e guarda meus mandamentos, vai ter marcado. Aquele que não ama e não obedece, não será marcado. Gente, isso é um mistério do livre-arbítrio. As pessoas veem Deus como castigo. Não, Ele é amor. E Ele dá a maior prova do amor dele, que é através do livre-arbítrio. Gente, o dia que eu comecei a entender livre-arbítrio, a vontade que a gente tem é devolver isso para Deus. Eu não sei usar essas coisas. Eu não quero usar, eu quero ser um servo, mas Deus fala, não, eu não vou aceitar seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seu. Você que define o bem, você que define o mal. Você que define o caminho que vai seguir e o caminho que não vai seguir. Você que renuncia, você que aceita. E aí, ele queria o casamento, por isso que Satanás vem sempre acabar com o casamento. O propósito satânico é destruir a família. E vocês vão ver isso nos movimentos que nós temos hoje, chamado, entre aspas, direitos humanos. Vem interromper a união de um homem com uma mulher. Vem bagunçar. Hoje, não é só aqui não, no mundo,
É um tal de mulher ter filho sem marido? O que é isso? Isso não é geração. Isso é ter filho. Mas não quer dizer que esse filho está numa geração marcada. É mais um para sofrer. Não é? Mulheres que têm 1, 2, 3 filhos, e agora virou moda esse negócio de imitar, né, certas atrizes aí de televisão que não têm esses temores do Senhor, e que é exemplo para a mocidade, para a juventude. Eu vou ter um filho com fulano, outro com Beltrano, outro com ciclano. Não é? Então isso tira, quebra a instituição. O veículo de fazer geração, a máquina de fazer geração bem sucedida é o casamento. Por isso você tem que preservar o casamento. Por isso que Paulo fala o leito sem mácula, Hebreus fala o seu leito tem que ser sem mácula, não pode macular, não pode corromper, não pode ter pecado, não pode ter adultério, você está entendendo? Não há gerações sem amor, porque casamento é amor. Casamento não é só um contrato no cartório, você está entendendo? Não é isso. Porque o casamento vai vir uma geração. Lembra de Abraão, Tera, Abraão, Isaac. Mas não foi Esaú, não é? Isaac e Jacó. Jacó, 12 tribos, mas fica só no de Judá. Estão entendendo, irmãos? Então, marca geração. O amor de Deus, claro, não há geração sem amor de um homem por uma mulher. Daí os filhos, a família, ou seja, um conjunto de famílias marcam as gerações para que elas possam cumprir o propósito divino. Assim Deus formou uma geração especial, desde Sete, a Noé, a Shem, a Tera, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, o leão de Judá, né? Yeshua, o leão de Judá, veio da casa de Davi. Olha aí, Deus chegando aonde ele queria pela geração. As 3 primeiras gerações, para formar todo o plano de redenção, as 3 primeiras gerações eram de mulheres estéreis. Tanto Sara, como Rebeca e como Raquel eram estéreis. O que Deus está falando para nós hoje? Eu formei essa geração. Eu escolhi, o homem não podia fazer geração, mas eu a fiz. Mas pôs Isaac para orar 20 anos, não é? E agora eu quero avançar um pouquinho com vocês, rapidamente. Esaú vende o direito de primogenitura. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Mas o que você tem que entender é que Jacó fez um guisado de lentilhas e chega Esaú estressado. A Bíblia fala que ele estava cansado. A palavra no hebraico é um estresse, uma depressão. Ele estava em depressão. Eu não sei qual era o problema dele, mas ele estava em pecado. Ele estava em depressão. O pecado gera depressão. E aí o que aconteceu? Jacó oferece, olha, eu te dou um prato de lentilha, mas me dá o direito de primogenitura. E assim ele vende. Então, ele vendeu, não foi o direito de primogenitura. Ele vendeu a sua geração. Porque o direito era de Esaú, não era de Jacó, porque o primogênito era Esaú. Mas ele vendeu. Ele vendeu, não foi a sua primogenitura só, ele vendeu a sua geração, ele vendeu o seu chamado, ele vendeu o seu ministério, ele vendeu a sua herança, ele vendeu o seu futuro. Irmãos, não seria isso que pode acontecer conosco? Deus te chama, te dá uma mulher fiel, te dá uma família e você trai, você vende, você quebra. Então você está quebrando, você está vendendo o seu chamado, o seu ministério, e vocês vão ver a vida de Esaú, que maldição esse homem entrou, e até hoje os edomitas estão aí, já não chamam edomitas mais, tem outros nomes, mas infelizmente é a realidade. Hoje há uma batalha do mundo espiritual. Eu sou defensor dos direitos humanos, recebemos até uma homenagem em Portugal dos direitos humanos, mas eu também tenho que entender o lado espiritual, também eu tenho que entender o lado espiritual. E eu falei isso com muita propriedade em Portugal, para essa ONG que me homenageou, eu falei, cuidado, não vai assim com o peito aberto, ajudando todo mundo, não. Vê que não tem nada mal aí dentro, não alimente o mal, não alimente uma geração amaldiçoada, não alimente as bênçãos, mas não aqueles que estão fora, aqueles que não foram marcados. Gente, é um mistério, E aí o que vai acontecer? Por causa da fome, Isaac, que quer dizer riso, né? Ele vai para a terra dos filisteus, terra dos inimigos. Mas espera aí, Deus manda para a terra dos inimigos? Sim.
Isso é uma coisa que os crentes não entendem, porque vem desse evangelho de prosperidade, que para mim, vocês vão ver daqui a pouquinho o que ele é um risco tremendo à nossa espiritualidade, e faz aquele evangelho material, a pessoa, muitas vezes Deus coloca na terra dos inimigos, quer dizer, então Deus tem um propósito e põe você frente aos seus opositores. Irmãos, ter oposição, ter inimigo faz parte do plano de Deus. Não quer dizer que Deus vai mandar um inimigo para você, mas Ele permite que os seus opositores, você conviva com eles, aprenda com eles, lute com eles e prevaleça sobre eles. É o que você vai ver. Então faz parte, Rabino, ora por mim, que eu estou cercado de inimigo. Falei, que bom, sinal, é como se diz aquele ditado, né? Aquele ditado, só se manda pedra em árvores frutíferas. A árvore que não dá fruto, ninguém joga uma pedra. Não é verdade? Então faz parte do seu sucesso ter inimigos, não é? E quem eram eles? Eram demônios, Dagon, Astorete ou Astarete, esse Baal Zebub, isso era um demônio, Beuzebu, eram demônios, não é? Então manda Isaac para a terra deles, não é? E aí ele fala no versículo 4, mas você, Isaac, será bendito no meio deles. Gente, é isso que Deus faz. Ele coloca você frente a um mundo hostil para que o mundo veja a bênção sobre você. E aí vem, Isaac comete o mesmo erro do seu pai, né? Mentiu, chamando a mulher dele de irmã. E o mesmo rei Abimeleque, que pegou a mulher de Abraão, pega agora também Rebeca. Mas Deus aparece em sua frente, não toque nessa mulher. E o rei não tocou, porque essa mulher tem marido, né? Isso aconteceu com Abraão, acontece agora com Isaac também, mas o rei Abimeleque viu Isaac brincando com a irmã. Esse brincando aí é de parentes, não era uma brincadeirinha, era uma brincadeirinha mais séria. E ele viu lá da janela, o rei viu, falei, peraí, o cara falou que é irmã dele, mas irmã deita com ela? Faz isso que eu estou vendo aqui com os meus olhos? Esse brincar aí tem um sentido diferente, né? E aí o que acontece? O rei chega lá, já tinha Deus aparecido em sonho, ele devolve Rebeca, eu não quero mexer com essa mulher, né? Aí eu sempre brinco, né? Casar com mulher bonita, muitas vezes é problema, né? Né? Mas tudo bem, mas tudo bom. Vamos continuar. Isaac semeou e colheu o cento no mesmo ano, verso 12, e eu quero profetizar isso aqui hoje. Irmãos, eu quero profetizar na terra dos inimigos. Nós estamos num mundo hostil, nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas neste mundo é que eu tenho que ser bênção. É neste mundo que nós temos que ser bênção. É nesse mundo hostil que você faz a diferença. E aí o que aconteceu? Isaac semeou na terra dos inimigos e colheu o cêntuplo no mesmo ano. Por quê? Porque Deus o abençoou. Então eu quero profetizar um ano. Eu sei que 2016 agora é um ano difícil. Nós estamos no ano 5776. O final meio aí não é nada agradável. Estou doido para chegar em 2017, que coincide com 5777, né? 5777, que é o ano de 2017. Mas nós temos que passar para 2016, mas eu quero passar o seguinte, semeie neste ano. Semeie. Porque se Deus te abençoar, você vai colher o cêntuplo 100 vezes mais. E eu quero lançar isso aqui. Então não desista, diga ao seu vizinho, não desista. Semeie. Ah, mas o tempo está ruim, semeie. É agora que você vai semear. Semeie porque Deus vai te abençoar. E aí, os filisteus entulhavam os poços. Gente, quem já viu no Oriente Médio, é um problema sério a água. Nós estamos vivendo esse problema agora, né? Nós estamos vivendo esse problema agora da falta de água. Agora ainda veio um acidente ecológico aí em Mariana, não é? As águas estão contaminadas, até Colatina vai ser comprometido do Espírito Santo, porque a fonte de água tratável vem dos rios, os rios estão contaminados com nióbio, ferro, manganês, metais pesados, altamente tóxicos, matando toda a fauna, a flora do rio, a vegetação, os peixes. Gente, isso é uma coisa estrondosa. Gente, isso é maldição, vocês estão me entendendo? E agora o povo começa a sofrer falta d'água. Os filisteus entulhavam os poços de Abraão. Aí Isaac começa a fazer poço, e este acha águas vivas. Olha que interessante a expressão da Bíblia, do original.
Maim Haim, ou Maim Raim, ou seja, águas vivas. Ele acha essas águas vivas, e nós lembramos que João usa a palavra águas vivas se referindo a Yeshua. O que está mostrando aí, espiritualizando um pouco a palavra aí? Deus está mostrando que a bênção de Deus estava com Isaac. Onde ele cavava poço, achava água. O inimigo cavava e não achava. Isaac achava água. E aí, o que acontece? Eu quero agora fazer aqui. Ano passado eu falei dos 3 poços de Isaac, não é? Que foi o poço chamado Ezeque, quer dizer problema. O segundo poço era chamado Sitna, que quer dizer ódio. E o terceiro poço é chamado Rehovot, espaços largos. A Bíblia traduz como português traduz como Rebeote, ou Rebote, né? Mas é Rehovot, espaços largos. E aí ano passado eu falei sobre os níveis da alma, mas hoje eu quero fazer uma coisa. Eu quero mostrar para você essa figura aqui. Para vocês não esquecerem dos meus gráficos, não é, Gilma? Né? Nós vamos fazer aqui um gráfico, aqui a altura H, que é a sua espiritualidade, aqui é o tempo, não é? E eu quero falar para você o seguinte: agora nós não vamos subir, nós vamos descer. Diga, nós vamos descer. Então eu vou mostrar para vocês, ano passado eu falei da alma, não foi? Da restauração de alma, cavando os poços, etc. Hoje eu vou falar de 3 níveis de espiritualidade. Então eu vou falar, isso é uma analogia, você não vai encontrar isso em livro nenhum, viu? Isso aqui eu recebi, para falar a verdade, eu estava dentro do avião, preparando a palavra, e eu vi isso. Aí eu comecei a enxergar isso, 3 níveis da minha espiritualidade. É gozado que Deus fala dentro de avião, né? Tem 2 opções, ou dormir ou trabalhar. Falei, não, eu vou trabalhar um pouquinho, né? Porque Deus fala você andando. Isso já é uma espiritualidade. Tem gente que a espiritualidade dele tem que ser na sinagoga, na igreja, já viu isso? Ele tem que ir à igreja para receber a bênção. Não, você é a bênção. Ele diz para Abraão, se tu uma bênção, onde é que eu estiver? E nós vimos agora na nossa viagem, que bênção que foi. A guia foi altamente tocada. O motorista altamente tocado, recebendo as nossas orações ali todos os dias. Você está entendendo? Aonde com quem nós encontrávamos, as pessoas chegavam, abraçavam, homenageavam, porque, não é? Aconteceu lá com autoridades dos prefeitos, lá, pessoal da Câmara Municipal, as pessoas gostam de encostar na gente. Por que encostam? Porque há uma espiritualidade. Então, se você mostra a religiosidade, eles se afastam. Se eu chegasse vestido de preto, com um colarinho, né, sei lá o que, branco, ou chegasse todo empetecado com uma roupa, uma túnica, sei lá o que, as pessoas afastam. Mas quando você é natural, quando você é o que é, esse que é o problema do crente. O crente quer uma religião, ele não quer ser espiritual, ele quer religião para ser beneficiado com ela. Esse é a grande desgraça. Desculpa, aqui é a grande desgraça. É o pessoal buscar a religião como meio de salvação, mas não busca aquele que é o chefe, que é o dono da vida, aquele que é a água viva, Yeshua HaMashiach. Amém? Então vamos ver os níveis aqui rapidamente. O primeiro poço é a carne. Esse é o primeiro nível de conversão das pessoas, a carne, o corpo. Ou seja, ele põe fé em objetos e dogmas. Gente, o perigo de uma religião é isso. A pessoa começa a pôr fé em objetos e dogmas. E isso não vem de Deus. Eu não quero ferir nenhuma religião. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião. Nem católica, nem evangélica, nem testemunho de Jeová, nem adventista. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero voltar para a palavra. E a palavra nos revela poços, nós temos que cavar poços em nossa alma. Você tem que cavar os seus próprios poços e buscar suas próprias águas vivas. E as águas vivas não aparecem em superfície. As águas dos lençóis freáticos são as águas mais puras, elas estão numa profundidade, nesta altura H. Então é necessário furar seu próprio poço. Ah, Rabino, eu vou no culto de prosperidade, eu vou no culto dos empresários. Eu falei, que tristeza. E pior são esses pastores que ainda inventam uma mentira chamada culto dos empresários, como se Deus fosse falar ali para eles, como se Deus fosse pagar as dívidas da empresa. Gente, há uma sincresia, um sincretismo horroroso, há uma lepra. Ô irmãos, olha para mim que eu estou ficando nervoso. Sabe o que eu vejo?
a igreja está com Alzheimer espiritual. Tá bom? Agora fiquei nervoso. Para mim, a igreja cristã, e judaica também, e messiânica também, estão no Alzheimer espiritual. Estão esquecendo os princípios da palavra. Estão esquecendo os princípios da igreja do primeiro século. Estão fazendo religião, e por isso estão morrendo de fome. E o que Deus fez com Isaac quando tinha fome? Manda para a terra do inimigo. A igreja está entrando no meio dos inimigos. E o inimigo da igreja chama o quê? O mundo. A bancada evangélica, achando que está fazendo algo, estão afundando mais. Se misturando com... Não quer dizer que o político não pode ser, o crente não pode ser político. Claro que pode, mas eles não podem ser um com aquele sistema. O que teve de bispo preso aí, com o mensalão, quer que eu cite o nome? Não vou citar também, não. Basta você lembrar, bispos que pregavam em TV, eram bênçãos atrás das grades. Porque a igreja está com Alzheimer espiritual, ela está com esquecimento. Então, o primeiro nível, olha só, é o nível de fé nos objetos. Por favor, não ponha fé em objetos, não ponha fé em dogmas. Vamos citar alguns, com todo respeito. Eu admiro a obra da cruz, mas eu não preciso andar com uma cruz. Eu sei a obra da cruz. Eu sei que a morte de Yeshua me deu vida. Mas eu tenho medo de andar com uma cruz no pescoço, porque eu posso correr o risco de começar a pôr fé nessa cruz. Eu passei com a Torá aqui, não passei? Eu tenho medo de vocês começar a pôr fé naquele veludo, quando beija, quando toca. É bom beijar, é bom tocar a cruz, mas cuidado que ela não toque em você. O objeto passa a ser instrumento da sua fé. Aí você errou. Por isso que a Bíblia fala, não terás deuses nem imagens, não faça, porque você vai cair. Mas os homens põem, porque ganha dinheiro, cativa o público, faz as romarias, faz as missões, as caravanas, não é? Por exemplo, eu não vou pôr no pulso de vocês uma fitinha. Eu posso pôr ali, ó, ficar lá fora o doutor Célio ali, doutor Célio, pega a fita, põe num braço de cada um uma fitinha. Você está pondo fé em um objeto. Eu não vou dar para vocês uma garrafinha de água, nem daqui e nem do Rio Jordão. Tá certo? Eu não posso fazer isso, porque você vai pôr a fé no objeto. Então é um nível que não vai sair água. Não vai sair água viva, a sua vida vai ficar embaraçada e confusa. E você não cresce, você vira um bebê espiritual, ainda doente, sofrendo de Alzheimer espiritual. Por exemplo, dogmas. Não vou falar mais de objeto, né? Mas os evangélicos estão agora com um martelinho de plástico para quebrar a maldição. Então você vem cá, eu jogo óleo ungido em cima dos martelinhos, você paga R$153, leva um martelinho para casa e sai quebrando a maldição na sua casa, na roupa do seu filho, na roupa do seu marido, não é? Irmãos, basta ligar a televisão. Agora, pior ainda, que eu fico triste, é que eu ligo a televisão aí e vem agora os pastores de túnica, imitando roupa sacerdotal de Israel, com a menorá desse lado, estrela de Davi dessa. Eu não posso fazer disso uma religião. Entendeu como é que o judeu também é isca fácil? Como é que o judeu entra no sincretismo de coisas, de preto, de branco, de quipá, de talite, de sei o quê? Irmãos, isso é um perigo, porque eu estou no nível da carne, e sempre quando é carne, é fé em objeto e dogmas. Vamos falar alguns dogmas que nós conhecemos. Não é? Eu sei que Cristo morreu para nos salvar, mas não quer dizer que toda a humanidade está salva. Isso é um dogma errado. Quantas vezes eu já fui em velório, o celebrante falava, pois o irmão, o cara matou, estrupou, roubou, já está no céu. Ah, nós vamos rezar para a alma dele, vamos acender uma vela para ele. Irmão, isso é dogma. Isso não é verdade, isso é dogma. Isso é fé carnal. Isso não é uma fé espiritual. Por exemplo, não quero falar aqui, você sabe, mudaram a ceia do Senhor. Mudaram o batismo, batizando criança. Não pode, a Bíblia fala, o batismo é uma coisa muito séria. Não pode batizar. Por que batizavam criança? Para poder, quando ele crescer, ser da religião. Já tem a religião definida. Irmãos, isso são dogmas dos homens. Isso não veio de Deus. Você está entendendo? Então, por exemplo,
Não quero falar, não vou falar. A Trindade de Santo Agostinho, por exemplo. É um problema. São dogmas. Mudaram a palavra para poder encaixar Santo Agostinho, encaixar os dogmas que depois Santo Agostinho endossa. Irmãos, são perigos. Isso é perigo para a nossa fé. Você tem que entender o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo num contexto bíblico, mas não num contexto de dogma. Por exemplo, essa prosperidade, bens materiais, né? Gente, estão construindo um Deus que dá tudo. Isso é falso. Deus não dá tudo. Pelo contrário, Ele pode dar, mas não dá. Mas Ele quer que você busque. Mas o homem não quer, o homem quer o kit fé. Irmãos, hoje as igrejas evangélicas neopentecostais, não são todas, evidentemente, disputam o mercado das almas, nas bolsas das almas. Assim como tem bolsa de valores, tem bolsa das almas. O sincretismo está rolando solto. Sabe por que é isso? Alimentando o quê? A carne. Mas eu te convido nessa manhã a passar para o segundo poço. Vão cavar mais um pouquinho? Vão sair do nível da carne? Vamos para o nível do nosso intelecto, da alma. Vamos pegar não uma fé em objeto e dogmas. Eu poderia citar aqui, com a minha experiência de religiões, eu posso citar aqui quase a palestra, 2, 3 palestras, só citando dogmas e fé em objeto. Isso se aplica a outras religiões também, fora do cristianismo. Mas eu quero uma fé genuína, eu quero a fé da restauração, eu quero a fé do conhecimento genuíno. Então, o conhecimento genuíno vai gerar uma fé genuína. Então, essa é a visão da igreja do primeiro século. Se você não buscar, eu estou falando seriamente e bravamente, o período da reforma acabou. E eu declaro isso no mundo espiritual. Eu tenho declarado no Brasil há 20 anos que o período da reforma foi bom, mas acabou. Agora é a restauração. E quem não tiver a visão da restauração, por quê? Porque a visão da restauração vai para um nível mais profundo. É o nível de uma vida restaurada. Diga, vida. A minha alma, as minhas emoções. Agora eu vou fazer uma techuvá. O que é uma techuvá? Uma restauração, um retorno. E eu vou ser uma pessoa de bem. Eu vou ser crente, diga, eu sou crente, 24 horas por dia, em qualquer lugar do planeta que eu estiver, eu sou crente. Amém? Eu não dependo de um sábado, eu não dependo de um domingo, eu não dependo de uma reunião dominical para ser alguém, para me manifestar como um ser espiritual. Eu vivo a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus. O segundo nível, diga, segundo nível, ele exige conhecimento. O primeiro nível exige informação. Isso aí todo mundo pode pegar. Mas o conhecimento nem todos pegam. Aí agora eu tenho um conhecimento. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Segundo poço. Você tem que descer, você tem que cavar, porque você precisa encontrar essas águas vivas. E nesse segundo poço eu quero falar que é o homem do caráter. A palavra que eu conheço, a fé vem pelo conhecer a palavra, e essa palavra, a um nível mais profundo, ela tem que mudar o meu coração, diga, ela tem que mudar a minha vida, ela tem que mudar o meu gênio, ela tem que mudar os meus caracteres, as minhas características da minha personalidade. Então são personalidades restauradas. Porque senão você está no nível 1 da carne, fé em coisas, fé em objeto, fé em prosperidade, fé em dinheiro. Mas eu tenho que ir a fundo. Olha para mim. O maior problema não são os outros. O maior problema é você mesmo. Porque a sua mente está com tendência à depressão, tendência a suicídio, tendência à solidão, tendência à insegurança, tendência à prisão do passado. Você não consegue esquecer o passado. Você está preso, então eu tenho que furar um poço para você começar a ser restaurado por essas águas vivas. E essas águas são a palavra. Yeshua falou do seu interior. Ele não falou do seu exterior, mas do seu interior correrão rios de água viva. E de onde vem isso? Yeshua fala, a salvação começa dentro de vós, ela está no seu coração. Amém. E depois que vem para a boca, primeiro vem aqui, depois que vem para a boca. O que os homens fazem? Pega a religião da boca, da carne, do ter. Irmãos, é um perigo. Eu não vou falar muito de restauração de alma, porque vocês são doutores, mas eu vou falar do terceiro poço, que é o terceiro nível, é o nível espiritual. Lá você vai ter as águas vivas, lá eu vou encontrar. Sabe o que é? Agora eu não estou no nível de informação, eu não estou mais no nível do conhecimento da palavra, mas eu estou no nível, olha para mim,
chamado revelação. Informação todo mundo tem. Conhecimento muitos podem ter, mas revelação não. A revelação é algo que o Senhor te fala. Ele te fala. Ele te mostra como apareceu para Isaac, daqui a pouco eu vou mostrar. Ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor falou, eu abençoei o seu pai, Abraão, e quero abençoar você. E saiba você que eu estou fazendo uma geração sua, do seu esperma, do seu sêmen. Ô, irmãos, isso que é a geração. Entendeu? É isso que eu tenho que passar, é a família, é a primeira igreja, é isso que é o importante. E agora eu chego no terceiro nível, onde eu não estou mais na religiosidade de fé em objetos e dogmas, eu já passei por uma, pelo menos em parcial, uma restauração de alma, porque isso não tem fim. Restauração de alma não tem fim. Sempre você vai achar algo na sua mente, no seu gênio, no seu caráter, que você precisa de restauração. E agora o terceiro nível é o nível da revelação. E a revelação, meu irmão, sabe o que é revelação? Pergunta ao seu vizinho. Você sabe o que é revelação? Revelação é quando Deus aparece a você e Ele começa a te ensinar a ver as coisas, a ver as pessoas, a ver todo mundo com os olhos dele. Diga, isto é uma transformação plena. Quando eu começo a ver com os olhos divinos as coisas, a minha vida muda. Eu começo a tender para o equilíbrio entre o ter e o ser. Se eu sou muito, eu passo a ser um guru. Também fico abstraído de tudo e não vejo as necessidades do próximo. Eu tenho que ter, para não ser dependente dos outros, mas há um equilíbrio. Então, o ser é o espiritual, o ter é carnal. Eu falo isso com muita propriedade. Eu tenho medo de ter. Sabe por que eu não jogo na loto? Já falei 1 milhão de vezes aqui, para não ganhar. Porque se eu ganhar, confundiu a minha vida. Eu vou fumar um espinho para coçar, um espinho para me machucar. Meus netos serão sequestrados, eu não durmo de noite, os gerentes de banco não me deixam em paz. Ai, que coisa horrorosa é ter dinheiro. Mas também eu não posso ficar sem o dinheiro, eu tenho que ter uma vida boa, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que comprar uma coisinha que eu quero, eu tenho que fazer uma viagem almejada que eu desejo. A vida é boa, o dinheiro é bom, mas não o meu amor a ele. Eu não quero ter mais do que eu preciso, né? Eu não quero ter, eu não quero fazer uma apologia à minha pessoa, não é? Mas hoje, como aposentado do INSS, a igreja me dá uma ajuda complementar. Mas já tem 3 anos que eu não pego R$1 a mais, porque eu estou querendo devolver aquilo que a igreja me ajudou. Eu quero agora, eu estou me contentando com menos. Para quê? Para que eu seja mais feliz, que eu não fico preso, que a minha fé não fique em nada que me prenda. Para que eu vou ter? Eu não quero falar nessas coisas, porque isso é muito pessoal. Mas você pode ter as coisas que você quer. Você pode ter um carro excelente, de primeira qualidade. Eu não estou falando que você não pode. Claro que você pode ter um carro importado de última geração. É um direito seu. Você tem dinheiro para isso. Aproveite isso. Mas não deixe isso te pegar. Não deixe isso te pegar. Não deixe essas coisas te influenciar. Porque o nível da revelação vai exigir uma palavra. Diga, o nível de revelação para ver as coisas como Deus vê, é Deus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. E quando Cristo vê essas coisas, e Yeshua vê, é assim que eu tenho que ver. Então a minha oração diária não é pedir, é peço sim, para que eu possa ver as mulheres como Yeshua as vê. As mulheres podem dizer isso comigo? Eu quero ver os homens como Yeshua os vê. Essa é a diferença, está nos olhos, está na mente. Gente, eu não falei que você tem que ser coluna do meio. Você pode ser homem com M maiúsculo, você pode ser mulher com H minúsculo. Porque se a mulher com M, mulher homem não pode, em outras palavras. Então mulher com M maiúsculo, mas mulher. Esse negócio de, vou jogar no time, não. Não faz, isso, a Bíblia fala que isso é toeva, o que é isso? Confusão. Que chamam de direitos humanos. Isso é confusão, isso é maldição que vem sobre a nossa nação. Quem está me entendendo? Então, o nível de espiritualidade é quando você começa a ver
as coisas como Deus vê. Agora, isso é uma transformação aqui e aqui, coração e mente, espírito e alma, espírito e alma, espírito e alma, espírito e alma. Estão entendendo? Isso que as igrejas não pregam. Pregam o quê? O que o povo quer, carne. Ter, objeto, dogma, ter, adquirir, pegar, aumentar, crescer, prosperar. Gente, vai ter tanta surpresa nessa volta de Yeshua. Eu já saquei, Lucas. Ó, meu pequeno rebanho. Não falou grande rebanho, porque sabe que é pequeno. Você lembra das parábolas das virgens prudentes e nécias? Todas eram crentes. Todas eram crentes. O que fez as prudentes, todas eram prudentes. O que fez a metade da prudência se tornar imprudente foi a demora de Yeshua, do noivo. Assim também, quando Yeshua demora a voltar, a igreja está afundando. Vocês não estão vendo isso, não? Eles estão desesperados, eles estão fazendo um comércio da fé. Por quê? Então a espiritualidade passa longe. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: o nível de espiritualidade, escreva isso, vai exigir de você renúncias. Diga, ai, para que eu vim aqui hoje ouvir esse troço? Não, não é troço, é águas vivas. Irmãos, para eu estar aqui hoje, foi necessário que eu renunciasse a algo. Não é não? Você podia estar na sua casa, você podia estar fazendo o que você queria fazer. Eu renunciei. E a cada dia eu tenho que pegar a cruz de Yeshua. Tome a tua cruz e siga-me. Há uma cruz, e essa cruz não está no seu pescoço, ela está no seu coração. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Gente, por favor, diga um amém. Fale, eu preciso dessa espiritualidade. Eu preciso que o Espírito Santo comece a comunicar comigo. Gostaram do gráfico agora com outra característica? Saia do nível do Ezek, primeiro posto, problema. Olha que o hebraico já te ajuda. O hebraico ajuda. Primeiro nível é problema. Carne é problema, as obras da carne. Ciúme, inveja, pirraça. Vou pirraçar. Você não gosta de mim, não gosto de você. Vou ficar emburrado. Gente, estou mandando recado para ninguém não. Mas o que eu mais vejo é crentes infantis. Não gosto, não quero, não como. Você não me fez, também não faço. Ai, que carnalidade, que nível carnal, que nível de religião. Vou dar uma batina para você, vou dar um avental para você, um pano de saco, sei lá o quê. Porque espiritualidade, Yeshua falou, é no seu quarto, fecha as janelas, fecha as portas e tenha um momento com o Senhor. Quanto tempo você não faz isso, meu amado? Fechar a sua janela. Olha que o rei Abimeleque viu coisa lá dentro da sua casa, da casa. Fecha a janela. Vai jejuar? Passa um blush. Na minha época chamava pó de arroz. Passa um pó de arroz. E Yeshua falou isso, não pó de arroz, ele falou na linguagem dele. Vai jejuar? Não mostre. Por que o irmão está tão assim para baixo? Estou jejuando. Para todo mundo ver, né? Vai jejuar, lava o seu cabelo, fique bem bonita, os homens fiquem mais bonitos, alegre-se, porque o Pai está vendo em secreto o que você está fazendo para Ele. É isso que é um nível de espiritualidade, isso que é um nível de você ver as coisas com os olhos do Senhor. É isso que a igreja precisa entrar nesse nível. Diga, eu quero entrar nesse nível já. Por quê? Agora a notícia ruim. Porque o nível, se você ficar no primeiro nível, diz a palavra que é como a semente que caiu à beira do caminho, e as árvores, os corvos, os demônios comerão você. Não é que isso está acontecendo com a igreja? Cadê fulano? Já desviou. Já viu os papos? Cadê fulano? Já desviou. Ah, já casou, traiu a mulher, foi para outro canto, arrumou uma mulher nova, sumiu. Irmãos, é os corvos, tirando a bênção. Se você estiver no segundo nível, já é muito bom. Conhecimento, fé genuína, mas você vai ser provado e testado. Os espinhos vão crescer junto com o trigo. E corre o risco dos espinhos prazeres do mundo sufocar a sua fé e matar a raiz.
Irmãos, é a palavra de Yeshua, Mateus 13. Mas a semente que cair em boa terra, essa dará uma semente por 100, 60 ou 30, ou seja, por 3 gerações ainda safras darão frutos. Então vocês estão vendo que nós temos que cavar, e esse cava é você que tem que cavar. Então saia das obras da carne, dos vícios, pecados, isso é primeiro nível. Vai para o segundo nível, sitna, ódio, vai falar das emoções da alma, restaurar as nossas emoções, tirar a tristeza. Ei, irmãos, quem tira a tristeza da sua vida é você. É você colocando no altar de Deus: Pai, leva a minha depressão, leva a minha ansiedade, leva a minha preocupação. Eu estou preocupado demais, leva o meu estresse, mas eu vou me estressar, eu vou me esforçar, melhor dizendo, para combater o estresse. Fazendo uma natação, fazendo uma caminhada, fazendo uma musculação, eu vou começar a fazer curso de pintura. Se a minha mulher deixar. Vou começar a pintar. Eu já pintei quando era estudante, era muito sem dinheiro, precisava ter um dinheirinho. E aí vendia, fazia uns quadros para vender na feira hippie. Já fiz isso, teve vergonha de falar, não. Fazia para ganhar um dinheirinho. Agora, depois de velho, vou começar a pintar. Muito bom, não é não? Ô, gente, se vire. Eu tenho que desestressar. Eu não posso ficar só com problema, que eu estou no segundo poço, segundo nível. Eu tenho que alcançar o terceiro. Diga, eu tenho que alcançar o terceiro. E o terceiro você alcança com você o eterno através de Yeshua. Finalmente, Rehovot, infinita extensão, nível espiritual, os olhos ocultos da alma, sabedoria, compreensão, conhecimento. Diga, eu preciso de sabedoria para vencer o anticristo, para vencer o falso profeta, a besta que já estão aí reinando nesse planeta. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso saber que o Espírito Santo vai falar: saia disso, que isso é uma heresia, isso é uma seita, saia do nível carnal, saia do nível emocional. Experimente agora minhas águas vivas. É ela que vai segurar você, é ela que você vai saciar o deserto dessa vida. E agora vai começar a faltar água fisicamente, para que você entenda que o mundo está precisando de água vivas, água do Espírito. O mundo está vivendo um deserto espiritual. As religiões estão em decadência, a começar nos Estados Unidos. Você morou lá, você sabe. Quando eu morava na Alemanha, as igrejas luteranas viraram drive-in, museus, a maioria virou museu. Por quê? Porque ficaram no primeiro poço. Pelo menos se tivesse ido ao segundo poço, acharia água. Não é muito pura, mas existe. Agora o terceiro eu garanto, é a água viva, porque é a palavra que fala. Para encerrar, nossa espiritualidade passa pelo menos por 3 fases. A fase da ignorância da informação e o da revelação. Né? Eu não vou falar mais nisso, que já falei, mas nós temos que, nós não cavarmos do fundo do nosso âmago, não sairemos no nível de informação. A sua fé não pode ser informação e conhecimento, a sua fé tem que experimentar revelação. Diga, revelations. Revelação. Ela que vai te sustentar nos dias maus. Amanhã você vai ficar velho, você está achando que não vai, mas vai. E eu espero que você não fique dependente dos outros. É que eu e minha mulher pedimos: Pai, nós estamos envelhecendo, mas não deixe ficar dependendo dos outros, não. Porque eu não quero ser... Se eu tiver testado, me teste agora, mas não me teste na velhice, não. Eu quero ser testado quando eu tenho força, tenho revelação, tenho conhecimento, tenho fé. Não depois que eu estiver esclerosado. Então eu tenho que fazer agora. Não é verdade? Então, se temos poucas revelações, elas nos levarão e conduzirão, se não temos, né? Ou seja, se temos muitas revelações, que eu queria dizer, aí sim teremos um nível superior, experiência com o Pai. Então, olha para mim, o que é isso aqui, ó? Um sigma, é um símbolo grego, da letra grega, que é o S, né? Maiúsculo, quer dizer somatório. Na matemática é somatório. Então eu tenho que ter um somatório de revelações para que eu possa ser alimentado delas. E ninguém te tira. Quando o rabino visitou o meu museu, o rabino que foi assessor do Clinton, do presidente dos Estados Unidos, ele falou assim: mas ele não é messiânico. Mas me diga, me prove, tudo que você falou eu refuto que Yeshua é o Messias. Me dê uma prova que eu aceite. Eu falei: dou. Tudo que eu aprovei, o senhor negou. Porque o judeu tem argumento para tudo.
Tudo bem, não vamos discutir. Eu dei meu argumento, que Jesus é o Messias, o senhor falou que não era. Agora eu vou te dar um argumento que você não me rouba. Eu tive um encontro pessoal com ele. E eu vi que os olhos deles piscaram, ele viu que eu estava batendo num nível que ele não tinha, o nível de revelação, o nível de encontro pessoal. Esse ninguém te tira. E isso é que vai fazer você prevalecer contra o mal. Para encerrar, bom, depois vocês leem em casa isso aí e tal. Podemos cavar os poços da alma em grande profundidade, alcançar os lençóis de água viva. Mas se nós não tivermos temor a Deus, o que é isso? Separação e renúncia ou santidade? Um sincero relacionamento com Ele, não alcançaríamos atributos divinos que nos tornam diferencialmente melhores e mais seguros para cumprirmos os propósitos dele. Escreva essas frases, irmãos. Amanhã eu morro aí, pega essas frases aí. O cara falava isso, o cara estava fora do tempo dele. Eu sei que nossa visão é fora do tempo. Eu sei, mas não estou nem um pouco preocupado, porque o segredo para cavar, olha lá, para encerrar, o segredo para cavar e não desistir está em saber tirar os entulhos. Ai, 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 ai. Estou cavando, mas espera aí. Muitas vezes o cavar é tirar aquilo que impede o buraco, a água aparecer, o entulho. Os filisteus enterravam. Eu te pergunto, quais são os entulhos da sua vida nessa manhã? O que o diabo tem colocado no seu poço, que Deus já mostrou para você, que você já começou a cavar, mas parou no meio do caminho, porque alguém colocou entulho. E sabe o que é entulho? Joga uma pedra lá dentro. A furadeira não fura, você não consegue, a rocha. Então você tem que alargar, diga, alargar o buraco. Isso em hebraico é rehovot. Alarga o seu espaço. Alarga o seu poço, para que você encontre o seu lençol. Amém? O fato de Esaú ter tomado... agora você vai entender por que Isaac não abençoou Esaú. O fato, versículo 135, o fato de Esaú ter tomado mulheres etéia, ele tomou uma não, tomou duas. Espera aí! Como é que Deus ia fazer geração assim? Estava fora da promessa. Abraão, Isaac, Esaú, mas não é Jacó. Por quê? Por quê? Por que Isaac não abençoou? Porque a palavra fala, olha o que a palavra fala. A palavra fala que Isaac e Rebeca entristeceram em espírito, porque ele tomou mulheres etéias. Porque eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito, que Isaac e Rebeca falaram: Esaú, por favor, você é filho da promessa, nosso pai Abraão, vai passar a semente para você, vai passar a bênção de geração, não saia fora, não vai buscar mulheres etéias, busca a mulher de Padã Arã, que é a nossa tribo, não misture, Deus está nos separando, Deus está nos marcando a nossa geração. Esaú falou: eu quero, quem vai ter a mulher sou eu. Você já viu essa frase de gente rebelde, aí filho rebelde, principalmente essa mocidade que não obedece muitos pais? E aí, Rebeca e Jacó enganam Isaac, fazendo que ele passasse por Esaú. Ô irmão, vamos deixar, a Bíblia também fala uma linguagem figurativa. A Rebeca falou: olha, papai, mamãe, mas a hora que o papai Isaac passar a mão em mim, vai ver quando eu sou peludo. Não, você põe uma pé de cabrito, quando ele passa a mão assim. Ô irmão, você acha que Isaac era retardado? Eu vou passar a mão na irmã, a irmã veste você pode buscar aqui, pode até ter pele da seu ateliê. Se eu passar a mão aqui, eu sei se é seu ou não é, uai. E outra coisa, cheirava para burro, mal, aquela carniça de couro. Então, será que o cara é tão retardado assim? Irmãos, deixa eu dar uma revelação para você, segundo o senhor Marcelo. Se você não concordar, problema seu, mas eu vou dar a minha opinião. Isaac sacou. Ele percebeu. É que nem aquela bênção de Efraim e Manassés, né? Quando ele trocou a mão. Ele sabia que estava trocando a mão. Mas ele: papai, o senhor trocou a mão. Deixa quieto, menino, eu estou sei o que eu estou falando. O que ele falou? Aqui, Isaac gostou de ser enganado. Sabe por quê? Ele viu. Eu não quero justificar se você pode pecar para fazer o propósito de Deus. Não estou falando isso não, mas é mais ou menos por aí.
Ele gostou de ser enganado e falou, quero ser enganado. Mas não é meu filho Esaú? Espera aí, mas a voz é de Jacó. Fala de novo, Jacó. Sou eu, papai, sou eu. Estou imitando, já Jacó devia ter uma voz diferente, porque a voz, porque se a voz é diferente, tinha que ter alguma tonalidade diferente. Você acha que o homem era besta? Não, passou uma... E a Bíblia fala, agora a Rebeca falou, você põe aqui no pescoço, nas lisuras do pescoço, põe uma pé de cabrito. Ô, irmãos, se Isaac passar a mão aqui no pescocinho, peraí, esse bicho está meio estranho aqui, eu estou dando bênção para um cabrito? Ele quis ser enganado, porque ele viu que ele precisava, que eu, livre-arbítrio, ele disse não. E o pai respeitou. E eu mando essa palavra para os pais. Se o seu filho escolher o caminho das trevas, da renúncia, da rebeldia, só ore e deixe. Agora, eu tenho o direito também de não abençoá-lo. Eu vou abençoar o pecado? Eu vou abençoar a desobediência? Se Isaac desse a bênção para Esaú, abençoaria os filhos das Etéias? Como é que ia fazer? De onde sairia o Messias? Isaac não abençoa Esaú e o coloca, incluindo a sua geração, sob o controle de seu irmão Jacó. Versículo 37. Ele fala, seja o orvalho do céu sobre você, meu filho Jacó. Ele sabia que era Jacó, mas não falou o nome, você viu? Ele deu a bênção sem falar, para que a bênção fosse de Jacó. E depois chega Esaú e fala, pai, você só tem uma bênção. E o que Isaac faz? Ele não abençoa, entre parênteses, até pelo contrário, amaldiçoa. Quando ele fala, você será escravo do seu filho, porque o seu controle será do seu irmão Jacó. E agora eu encerro dizendo, e Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, foi, para Padã Arã buscar mulher, buscar esposa. E Esaú fez o pior. Sabe o que ele fez? Foi lá e tomou mais mulheres da tribo agora de Ismael. Agora que saiu do propósito mesmo. Eu acho, diga, eu acho, que se ele depois dessa voltasse ao Senhor, o Senhor o receberia. Eu não sei como é que a Bíblia seria escrita, eu não posso falar, porque eu não sei, estou especulando. Mas eu tenho certeza que Deus ia ouvir a oração de Esaú. E não, pai, eu não quero essas mulheres etéias, eu quero ser a sua geração. Eu acho que Isaac daria uma outra bênção, seriam dois povos. Aí você ia falar, o Deus de Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. Ia falar 4 nomes, mas você só fala 3 hoje. Porque ele piorou a situação, ele foi lá e pegou mulher de Ismael, meio sangue, e perverteu de vez. Os pais ajudam, mas agora os filhos têm a responsabilidade de continuar a preservar as gerações futuras, cumprindo o propósito de Deus. Amém? E agora, Deus é quem escolhe aqueles que formarão uma geração. Irmãos, quando eu vejo os meus filhos, vejo os meus netos, eu não posso falar. Mas eu já sei quem vai continuar o trabalho, provavelmente, dos 5 netos. Deus revela, como revelou a Abraão, revelou a Isaac, senão se abençoa o filho errado. É filho! Mas se ele sair do propósito, ele deixa a bênção de lado. A geração vem acompanhada de um propósito divino. Lembra, toda geração tem um propósito divino. Eu agradeço aquele meu tio-avô, que veio de Florença, Itália, que converteu a Yeshua numa igreja presbiteriana. E por causa dele, a minha mãe, a família, começou a entrar na graça do Senhor. Tem que pagar o preço. Olha, eu sou fruto desse homem, da fé desse homem, porque marcou uma geração. E faça isso hoje. Conserte a sua vida hoje, porque você não vai amaldiçoar a sua família. Casamento é legal, é o instrumento divino para concretizar e formar uma geração. E se Deus te deu uma família, te deu uma geração, e você trai a sua família agora, você está dizendo, estou devolvendo as bênçãos que o Senhor me deu. E sabe o que vai acontecer? Você vai sair fora do caminho. A família é a alma, a energia, o alimento para dar continuidade à geração. Não é verdade? Não é casamento de homossexual. Não é. Meu irmão, você está entendendo como é que as coisas se desvirtuam?
O diabo fará tudo para destruir esse propósito. O quê? É o casamento, que nasce a geração, movimentos hippies, skinhead, amor livre, filhos sem pai, sem família. Formar uma geração, uma família, exigirá renúncias. Tá certo? Quem quer casar aí, levante a mão. Vai renunciar. Vai renunciar, certo? Tem que renunciar. Não quer renunciar não, Felipe? Quer renunciar. Você tem que renunciar, ué. Uma geração se faz no altar de Deus. Onde é que eu tirei isso? Isaac ofereceu um altar. E agora você vai ver na próxima paraxá, Jacó fazendo o Betel, a escada de Deus. Lembra? O altar. Então uma geração, um propósito se confirma no altar. Por que eu mantive um altar ali, bem romano até, né? Para quê? Não é intenção de ser romano. Porque sinagoga não tem altar, mas eu quis trazer para o messianismo um altar, porque em hebraico é o Mishbea, lugar que eu morro, lugar que eu me entrego, que eu renuncio. Isso é uma coisa boa, que as igrejas deviam voltar a ter altar como lembrança da sua renúncia, da sua morte. E assim fizeram os profetas de Israel. Tá certo? E aí, uma geração se faz no altar de Deus. Temos que levar para o altar o indivíduo, a família e a igreja, como parte de uma sociedade, do povo de uma nação. Tudo começa no casamento. Quer mudar uma nação? Comece no casamento, mude a família. Um conjunto de famílias mudadas gera uma sociedade mudada, gera um povo mudado. Por isso que Israel, o povo de Deus, sofre tanto com as cruzadas, com as inquisições, com os holocaustos, com as intifadas, esfaqueando crianças agora em Israel. Né? No parque onde os meus netos brincam, esfaquearam o menininho. Podia ser o meu neto. Um palestino enfiou a faca numa criança. Estão entendendo, irmãos? É um preço que se paga, uma renúncia. Isso é o seu povo escolhido, isso está no propósito divino, não é? E agora eu quero dizer a paraxá. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem tens amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó, aborreci Esaú, tirou a sua herança. Deus cobra de Israel herança, o pacto, a aliança, por isso Israel sofre. Abradim, que recebeu homenagem em Portugal agora, ajuda essas pessoas a restaurarem as raízes perdidas. Trazer de volta a Techuvá, e isso Deus tem se agradado. Se você não é associado da Abradim, associe. Se você não é amigo do museu, colabore, porque isso não pode fechar. Olha que o mundo incrédulo, e eu perguntei, o presidente da ONU que homenageou em Portugal, o senhor crê em alguma coisa? Ainda não. Tá bom. Eu já entendi. Deus usa pessoas incrédulas, pessoas que nem têm fé, para ver em você a luz. É isso aí ou não é? Esse é o maior testemunho que você pode dar. Porque nem todos de Israel são israelitas, diz Romanos 9. Mas os filhos da promessa, da herança, da geração, que mantém aliança através das gerações, é este que é o povo de Deus. Israel e gentios em Yeshua, a oliveira de Deus, Efésios 2,19, a família de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Avina Malaquei no Sheva Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, porque sabemos que é uma árdua tarefa cavar nossos poços, mas eu sei que ninguém pode fazer os poços por mim, ninguém pode fazer um buraco em meu lugar, mas eu quero então, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é que dá força, assim como o Senhor fez com Isaac, o Senhor deu a bênção a Isaac, para quê? Para que ele pudesse semear e colher o cêntuplo daquilo que semeou. Assim também é conosco. O Senhor tem dado essa visão, o Senhor tem dado para nós essa capacidade, essa intrepidez. Portanto, nos sustente, nos habilite nessa manhã. Eu peço habilitação, eu peço, Senhor, olha, Senhor, está difícil. Eu não vou te pedir nessa manhã, talvez eu peça uma picareta, mas se o Senhor puder dar uma broca perfuratriz, me dê. Porque eu tenho que furar mais rápido. Diga, eu tenho que furar mais rápido. Eu tenho que cavar os poços da minha mente, do meu âmago, mais rápido. Eu tenho que entender o teu propósito para a minha vida mais rápido, Senhor. Me ajude, me dê ferramentas para que eu continue cavando, para que eu não pare e para que eu saiba tirar os entulhos.
E agora eu repreendo Satanás e seus demônios. Se tem colocado entulho em cada vida aqui, daqueles que me ouvem, daqueles que estão aqui presentes, eu agora retiro, seja retirado todo entulho, em nome do Senhor Yeshua. E essas águas vivas chegarão. E eu profetizo nesta manhã, nesta tarde, que aqueles que estão aqui estão a cavar os poços, e esses poços serão de águas vivas, e tire os entulhos, e se não tem entulho, aumente a ferramenta, para que eu possa escavar mais profundo e achar no fundo do meu coração, da minha alma, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro caráter de Yeshua. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Pai, dê fortalecimento a cada um do que ouve essa palavra, e faça esse dia, hoje, dia 14, dia 13, 14 de novembro, o dia da grande transformação, o dia da grande tomada de consciência. É necessário cavar, e eu vou cavar, até eu ter certeza da abundância das águas vivas. Já senti as águas, as primeiras águas já estão em minha vida, mas eu quero mais. Diga, eu quero mais. Eu não vou me contentar, diga, eu não vou me contentar ficar no primeiro poço, nem no segundo. Eu quero águas profundas, o terceiro poço. Em nome de Yeshua, amém. Olhe para minhas mãos. Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olhando agora para as minhas mãos, nós vamos encerrar, e até às 19 horas. Ivarechecha Adonai vishmerecha, Yae Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai panavelecha, Veyasem lecha, Shalom.